ele acredita que nós podemos fazer tudo aquilo que ele sonhou para nós. Então, abram agora a Bíblia em Mateus, capítulo 28. A grande comissão, a partir do verso 16. Amém? Mateus 28, a partir do verso 16. Diz assim a palavra. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Esse versículo é muito sabido no nosso coração. A gente sabe recitar decor, a gente fala uma porção de coisa. Mas eu quero dizer uma coisa. Quando Jesus falou isso, ele não era evangélico. Ele era judeu. Tá? Ele não nasceu num lar cristão como nós. Ele nasceu num lar ortodoxo da época. E ele foi discipulado também. E nós vamos ver o que esse livro, tanto Talmidim como Repintando a Igreja, fala sobre o discipulado. Como Jesus entregou para nós esta comissão de irmos e fazer discípulo, ele confia em nós. Ele disse que nós iríamos fazer e ensinar aquilo que nós estávamos aprendendo. Mas por quê? Porque nós temos um espírito em nós, que é o espírito da verdade. Nós não vamos mais cair no erro que caiu Adão e Eva, que foi o espírito da mentira, que veio contradizer o que Deus havia dito para Adão. O Espírito Santo, ele nos incomoda, ele nos ensina, ele dá um alerta quando nós estamos indo por caminhos errados. Bom, então, como Jesus não era um cristão, ele era um judeu, naquela época, uma criança já tinha em casa os ensinamentos da Torá. A Torá é a Bíblia dos judeus, ou, na verdade, os 5 primeiros livros são o que eles acham, e nós também, é claro, o cerne de toda a vivência do ser humano, certo? Só que eles tinham o seguinte, falavam para os filhos, por isso que a gente sabe que naquele provérbio, deixa eu lembrar o número do provérbio, agora esqueci. Provérbio 22, verso 6, que a gente fala sempre, diz assim, não é Provérbio 22, verso 6. Ensina o caminho, 22, verso 6? Eu estou em Salmo só, desculpa. Acontece, né? 22, 6 diz assim, instrua, está aí lá, já está lá, ó, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, ela não vai se desviar deles. Mas tem um outro
versículo que está em Deuteronômio, que diz o seguinte, Números, Deuteronômio. Deuteronômio 6, opa, está escapando aqui. Deuteronômio 6, versos 6 e 7. Diz assim: que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, era algo que eles sabiam que eles precisavam falar em todo o tempo. Já começava em casa, a leitura ou a memorização, porque, na verdade, eles não tinham esse privilégio que nós temos hoje, de ter várias versões, Bíblia de todo tipo, tamanho, né? No começo, parecia que eu já estava... Meu marido perguntava se você está colecionando Bíblia, porque eu tinha uma de cada jeito, gosto muito de... Quando tem algum estudo de Bíblias, eu gosto de ter. Mas daí a criança começava a crescer, e aos 6 anos, o judeu acha... com certeza que a criança já está preparada para ir para a escola e estudar. E as crianças iam. Nesse primeiro estágio, que é chamado Casa do Livro, que em hebreu é Bet Sefer, a criança de 6 a 10 anos ia para a Casa do Livro, estudar os 5 primeiros livros. Não é só estudar, mas era decorar. E eu fico imaginando que se ler Levítico, às vezes é difícil, a gente precisa orar para ler aquele livro, saber decor, era coisa divina, né, gente? Mas os judeus faziam isso. As crianças de 6 a 10 anos ficavam ali. E para que isso se tornasse... Como o salmista fala no Salmo 119, 103, que ele diz o seguinte, que a palavra é mel. 103. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Os rabinos daquela época, que era o homem mais importante da redondeza ali, ele era a única pessoa que tinha as escrituras. Ele possuía as escrituras. Ficava guardada num lugar fechadinho, que eram rolos, né? E as crianças eram ensinadas a amar aquela palavra de tal maneira que era como se estivesse colocando mel na boca. E eles assimilavam. E aí, as crianças, que no caso eram somente os meninos, né? Menina não tinha vez. E a gente já vai ver depois o que acontece quando Jesus vem. Graças a Deus, por isso que eu estou aqui. Senão não ia ter vez de falar nada, né? Aí era só os meninos que tinham aquela oportunidade de estar ali com o rabino, estudando, meditando ali, decorando e sabendo das coisas. E quando chegava aos 10 anos, eles recebiam assim uma sabatina, para ver se eles sabiam tudo de decor mesmo. E os melhores dos melhores eram convidados, então, a passar para o segundo estágio. E esse segundo estágio, que chama-se Casa de Aprender, no hebraico Bet Talmud, que vem de Talmidim, que é aprendiz, né, aprender, discípulo. Eles eram convidados a participar agora mais intensamente. Então, era uma segunda fase. E esse período era dos 10 aos 14 anos. E eles ficavam, então, agora, direto com os rabinos. E agora não eram só os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números e Deuteronômio. Não, agora eram todos. Os profetas, os livros históricos, os livros proféticos, sabedoria. Eles tinham que, além de estudar, eles debatiam com interpretação.
Lembra quando Jesus tinha 12 anos, é a única Lucas só que fala, ele está onde? Ele está lá na sinagoga, lá em Jerusalém, debatendo com os escribas e fariseus da época, os estudiosos, e todo mundo ficou abismado. Então, creiam que, com certeza, Jesus já tinha passado pela primeira fase, de decorar os 5 primeiros livros, e agora estava ali fazendo o que se mandava na legislação das crianças, como é que se cuida das crianças, e ele está lá, e ele é especial, e as pessoas percebem isso, e eles começam então a visualizar que eles um dia serão também um rabino. Eles começam a estudar e ficam sonhando, e aí eles olhavam para o rabino mais importante e falavam, eu quero ser igual a ele. Eu quero ser igual àquele rabino. E eles ficavam olhando para aquele rabino e seguiam aquele rabino, ficavam de olho para o rabino. Eu quero ser igual a ele. Mas será que ele ia conseguir? Porque quando chegava aos 14 anos, tinha novamente uma sabatina. Então ele chegava para o rabino e falava, rabino, eu quero ser seu talmidi. Eu quero acompanhar junto com todos, quero seguir os seus passos. Aí o rabino falava assim, bom, eu vou ver se você pode, hein? Porque para me seguir você precisa ter muitas qualificações, você tem que ser muito especial. E naquele momento, os meninos ficavam na expectativa de ouvir a resposta do rabino. O rabino fazia a sabatina, via se ele realmente sabia todos os livros, via se ele tinha todas as interpretações, se ele sabia que o que ele estava falando estava dentro do coração. Por isso que o salmista, também em 119:11, diz, eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Não bastava somente saber decor, não. Tinha que vivenciar aquela palavra maravilhosa, que era doce como mel. E aí, os meninos ficavam naquela expectativa de ouvir uma resposta do seu rabino. E existiam 2 coisas que eles poderiam ouvir. A primeira era assim, e que ninguém gostava de ouvir, mas que muitos judeus ouviram. Olha, você é um bom judeu, você é um rapaz que sabe bastante coisa, mas não dá. Você vai ter que voltar para sua casa, vai trabalhar com o seu pai, vai aprender o que o seu pai faz, se ele é pescador, se ele é construtor de tendas, o que você souber trabalhar, eu sei que você vai ser bom no que você vai fazer, porque você já chegou até aqui, você é bom. Mas o que todo menino judeu sonhava em ouvir era a segunda resposta. Vem, segue-me. Uau! Vem, segue-me. Vocês lembram disso? Como é que Jesus fez? E ele continua falando isso até hoje. Vem, segue-me. Mas por quê? Vamos agora saber por que Jesus fez dessa maneira. Ele foi atrás dos meninos e também resgatou meninas, ou vamos dizer, homens e mulheres. Porque aquele menino que foi recebido pelo rabino, agora ele mora com o rabino. Ele passa 24 horas com o rabino. Existe até uma frase que diz que ele tinha que chegar ao final do dia com a poeira do seu rabino na cabeça. Porque naquela época não tinha asfalto, né? Então o rabino ia andando e as sandálias iam levantando poeira. O talmidim tinha que ficar ali, os talmidim tinham que ficar tão pertinho que eles ficavam cheios de poeira no final do dia.
Porque eles tinham que prestar atenção. Porque tudo que o seu rabino fizesse, ele também tinha que fazer. Ele queria fazer. Ele precisava fazer. Igualzinho. Ele precisava. Porque era assim, o rabino não teria escolhido ele se ele não tivesse capacidade de acompanhar tudo que ele fizesse. E aí, Jesus, com certeza, chegou nesse terceiro estágio, que se chama Bet Midrash, que é casa de aprender, que é o terceiro estágio, que vai até ele se transformar num rabino, que é por volta de 30 anos. Quando é que Jesus começou o seu ministério? 33, né? Aí, quando o rabino chegava aos 30 anos, ele ficava aqui como um rei ali. Ele era muito importante. Ele ficava esperando que os meninos da redondeza, que os judeus que estavam no segundo estágio, começassem a olhar para ele, para que viessem falar assim, eu posso seguir você? Mas Jesus começa a quebrar agora, neste momento, esse paradigma. Ele não espera que venham atrás dele. Por isso que ele diz que não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Jesus quebra ali aquele paradigma de que a gente tem que ir olhar e correr atrás do rabino. Não, ele é que vem buscar a gente. Ele que vem falar com a gente lá no fundo do nosso coração. E aí ele começa, vai atrás e chega para Levi, que é Mateus. Ele está lá trabalhando. Com certeza, Mateus, Pedro, João, Tiago não foram escolhidos para ser rabino. Eles não eram extraordinários como precisava ser naquela cultura. E Jesus vai e escolhe aqueles que não são extraordinários. E ele vem e diz assim, segue-me. O que eles fazem? Eles largam tudo e começam a seguir Jesus. Os filhos de Zebedeu estavam trabalhando com o pai. E o pai não ficou nem um pouquinho preocupado, porque era uma honra. Ai, agora eu tenho 2 filhos que estão seguindo o rabino. E é Jesus esse rabino. Jesus era um rabino muito famoso ali, ele sabia muito. Você fala assim, mas por que não está essa história assim, desse jeito na Bíblia? Deveria estar, né? Mas são os estudiosos que fazem essa comparação. E alguns livros históricos que realmente vão acontecendo. Joséfo, historiador do 1º século, ele disse que a maneira como os judeus cuidam das suas crianças era algo impressionante. E como Jesus era um judeu, ele teve toda essa cultura entranhada na sua vida. Então, Jesus está ali. Fica próximo daqueles seus discípulos. E os seus discípulos começam a seguir a Jesus. Por que será que Pedro quis andar sobre as águas? Porque Talmidim faz o que o mestre faz. Jesus andou sobre as águas? Pedro falou assim, eu também ando. Mestre, me chama, eu vou. E vem, Pedro, vem. E será que Pedro não conseguiu andar mais porque ele não cria que Jesus era poderoso? Não. Ele cria, mas ele não criou nele mesmo. E é isso que Deus está falando para cada um de nós. Deus é grande, Ele tem grandes coisas para fazer em nossa vida. Ele acredita em cada um de nós. E Ele
quer que nós façamos além dele. Por que que eu falo isso? Abram João 14. Olha o que Jesus fala, porque o rabino, ele era the best. Os discípulos dele podiam fazer quase tudo, mas eles eram sempre melhores que os seus discípulos. Mas Jesus não. Jesus é tão humilde que ele diz assim, João 14, 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então agora Jesus está ali, falando essas coisas, mas quem está ali do lado também? Maria, aos pés de Jesus. Marta fica abismada, fala, Senhor, o Senhor não vai falar nada não? Ela está aí sentada, que isso? Mulher não faz isso. E o que Jesus fala? Ela escolheu a melhor parte. Quebrou todo o paradigma de que a mulher era alguém que não era nem contada. Mulheres e crianças não eram contadas. Jesus quebrou isso tudo para que nós fôssemos integral na presença dele. Não é cor, não é raça, não é idade. Ele falou, não vou mais ligar se você tem 14, 15, 16, 17, 18, eu não sei. Eu só sabemos que João era o discípulo mais novinho de Jesus. Foi o último a morrer, quando estava lá na ilha de Pátimos. E ele fala assim, vem, segue-me. Vem e segue-me. E esta frase ecoou até os nossos dias. Jesus está olhando para cada um de nós, e a cada dia Ele faz essa frase chegar no coração de tantas pessoas. E nós temos que única e exclusivamente dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E mais uma coisa que eu aprendi esses dias nesse livro, e com o pastor Eibe também, porque ele explica de uma tal maneira, eu li alguns capítulos, mas ainda vou ler ele todo depois, porque a gente quer sempre um pouco mais, né? Por que será que nós somos chamados filhos por adoção? Jesus podia ter falado que, ou Deus podia falar que a gente era filho de carne. Mas algumas coisas sempre são ditas por causa de alguns contextos culturais da época. Lá em Romanos 8, 14, diz o seguinte, Romanos 8, 14. Vou ler até o 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. 3 vezes aparece na Bíblia essa frase, Abba, Pai, que é pai, pai. Abba, pai, pai, pai. Ou paizinho, como alguns costumam, aparece em Romanos. Aqui que nós estamos lendo em Gálatas 4, de 1 a 6, mais ou menos a mesma coisa. E em Marcos, quando Jesus
está morrendo na cruz. Marcos 14, 36, quando Jesus diz assim, no 35 ainda, indo um pouco mais adiante, prostrava-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Existia lá em Roma, e diz que quem é advogado talvez até possa explicar melhor, que existiam as leis chamadas as leis das 12 tábuas, que isso aqui é lindo, gente, muito lindo. Essa lei dizia o seguinte: se você tem um filho que te desonra, você pode deserdar esse filho, tá? Deserdando esse filho, você pode depois, para que essa fortuna sua, porque você não é eterno, passe para alguém, você pode escolher um neto, um sobrinho, ou até um escravo. E você pega esse escravo e traz como filho adotivo, ok? E essa lei dizia mais, que se você fosse adotado, agora mesmo que você pisasse na bola, fizesse alguma coisa errada, você jamais seria deserdado. Deu para entender? Eu vou fazer que nem o pastor Hermes. Vocês não entenderam. Não estou brincando, não vou fazer não. Gente, essa coisa é linda porque nós, quando aceitamos Jesus e ganhamos a salvação, a gente fica com aquele medo de que vai perder a salvação. Mas porque a salvação foi dada a você. Você vai pisar na bola, Deus vai chorar. Ele vai descer lágrimas de tanta tristeza, mas Ele não joga você fora. E aí, esse Deus que fazia as coisas chegarem aos nossos ouvidos dessa maneira, Paulo escreveu para os romanos e os gálatas que estavam muito envolvidos com essa lei das 12 tábuas. Mas dizia ainda mais uma coisa nessa lei de 12 tábuas. Que se o filho que foi deserdado, que o pai poderia até matar se ele quisesse, ele tinha autorização para matar um filho que não fosse um bom filho, mas vamos supor, ele não matou, né? Esse filho fez tudo o que o pai desejava. Falou, olha, ele começou a se esforçar tanto, ele podia resgatar de novo esse filho. O filho podia. Agora, o escravo, se fizesse alguma coisa errada, não podia ficar tranquilo, não ia ser deserdado. Isso não é teologia que a gente pudesse falar comprovada, mas aí esse livro diz o seguinte: Jesus era o Filho de Deus. Deus fez com que Jesus morresse na cruz e ele foi deserdado de tudo que ele tinha. Por isso ele disse assim, Abba, Pai, Paizinho, por que me desamparaste? Mas aquele momento foi propício para que depois, Deus, através de ter deserdado Jesus, eu e você pudéssemos ser adotados como filho. E naquele momento você foi enxertado na vida de Deus. Mas ele não ia deixar Jesus simplesmente. Aí Jesus ressuscita e ele fala assim, eu hoje te gerei como primogênito de muitos filhos. E agora, como nós não podemos mais ser jogados fora, porque nós já fomos adotados, nós somos irmãos de Jesus, para fazer tudo aquilo que Jesus fez, mas muito mais,
Porque Ele disse isso. Diga assim: Ele acredita em mim. Ele acredita em você. Ele acredita em mim. Nós somos muito debilitados, enfraquecidos, mas quem mora em nós não é. É todo-poderoso. É o príncipe da paz. É aquele que morreu na cruz por nós, para que pudéssemos ter vida e vida com abundância. Fecha seus olhos. Eu quero, nesse momento, Deus, com o Espírito Santo fluindo no nosso coração, dizer que o Senhor está aqui passeando para encontrar filhos que o Senhor ainda não adotou. Porque existe uma regra para ser adotado como filho. Existe uma regra que diz: você tem que crer em mim, crer que eu morri por você e confessar com os seus lábios. Ninguém precisa ouvir essa oração, você vai fazer essa oração, só você e Deus ouvindo, entregando neste momento a sua vida ao Senhor Jesus, dizendo: Senhor, eu entendi que não é pelos meus méritos que o Senhor me escolhe. O Senhor me escolhe porque depois eu serei alguém como o Senhor deseja que eu seja. Por isso, nesse momento, eu quero entregar a minha vida, o meu coração, todo o meu ser nas tuas mãos. Porque eu vou fazer acontecer tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim. Se eu ainda não fiz, ó Deus, me perdoe, mas hoje eu sei que o Senhor acredita em mim. Quero entregar a minha vida a Ti, e é no nome de Jesus que eu faço isso. E ainda com os olhos fechados, eu gostaria de saber